Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com análise de Paulo Clias, doutor em Economia pela Universidade de Paris e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Olá, meu nome é Paulo Clias e eu sou doutor em Economia e integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Bom, no que se refere à PEC 32, a chamada reforma administrativa, eu acho que o primeiro aspecto a ser considerado é que ela, em primeiro lugar, não é uma reforma, tá certo? No sentido de procurar melhorar, aperfeiçoar algum aspecto, tá certo, da nossa Constituição, da nossa organização enquanto sociedade, e muito menos ela pode ser tratada como da reforma administrativa, no sentido da administração pública. A PEC 32, do meu ponto de vista, na verdade, ela apenas traz para o âmbito do aparelho do Estado, da estrutura da administração pública, a intenção do governo Bolsonaro, que é promover, por um lado, a destruição do aparelho do Estado, a destruição de instituições públicas estatais, e, por outro lado, a intenção de promover o desmonte das políticas públicas. Essa é basicamente a intenção, de uma maneira ampla, tá certo, que esse governo apresenta. A PEC 32, ela trata basicamente do quê? Ela acaba com um elemento fundamental, tá certo, no sentido democrático, republicano, que é a impessoalidade, quer dizer, a possibilidade de que o servidor público, o conjunto dos funcionários e das suas instituições, eles não estejam submetidos aos desejos do governo de plantão. Tá certo? Por isso que nós temos instituições e categorias como o regime jurídico único, a estabilidade dos servidores e o acesso por meio de concurso público. Tudo isso pretende acabar, tá certo, com a introdução da PEC 32. É óbvio que não necessariamente é através de uma canetada, porque isso seria realmente um ato claramente inconstitucional, mas a intenção de quem propôs isso é asfixiar, quer dizer, eliminar essas garantias, tá certo, previstas na Constituição, ao criar regimes jurídicos paralelos, tá certo, em que elementos como remuneração condizente com o cargo, estabilidade, acesso por concurso sejam possíveis. E aí as novas contratações todas se dariam por essa via alternativa e o regime jurídico único ele seria eliminado ao longo do tempo, tá certo? Quer dizer, um outro aspecto que é muito relevante, tá certo, no trato dessa questão, é que as políticas públicas que são consideradas essenciais, tá certo, e que são asseguradas pela Constituição como direitos de cidadania, então é o caso da saúde, da educação, da previdência social, da assistência social e um conjunto de outros elementos importantes, tá certo? Eles podem ser objeto de mudança radical. Tá certo? Quer dizer, então, de novo, o governo de plantão, quer dizer, ele pode deixar de usar, quer dizer, a política pública, a estrutura do aparelho de Estado para fornecer esses serviços, à medida em que se inclui o conceito de subsidiariedade na proposta. Enfim, esses são apenas alguns dos elementos que, do meu ponto de vista, oferecem a possibilidade para os
partidos da oposição, para o movimento da sociedade civil organizada, como já está acontecendo, quer dizer, apresentar para o conjunto do Congresso Nacional a necessidade de que, se essa proposta ela seja recusada. Se a intenção do governo, se a intenção do Congresso é promover efetivamente uma reforma administrativa, aí o projeto deveria ser completamente diferente, no sentido de promover aperfeiçoamento, de promover mudanças qualitativas na estrutura da administração, para que os serviços sejam prestados da melhor maneira possível para a sociedade. O que a PEC 32 oferece é exatamente o oposto, é a eliminação da administração pública de qualidade e a transferência dos serviços públicos para serem ofertados pela iniciativa privada através de um processo declarado ou envergonhado de estímulo à privatização. Podcast Zalesf.